Olá você, a nossa aula número 2 de redação. Então, na última aula, a primeira do nosso trabalho, certamente você ficou pensando, imaginando, tentando entender assim, quantas redações ruins, quantos textos mambembes. Você trará alguns textos bons, professor Marcos? Resposta, claro que sim. Mas calma, é necessário que nós tenhamos algumas orientações que constituem os pilares do nosso trabalho. E algumas delas voltadas para isso, por exemplo. Bom, o que nós temos aí? Nós temos a letra, a possibilidade de parágrafos, os títulos, o espaçamento, não falamos das rasuras, falaremos. Então, você tem alguns encaminhamentos para pensar, sem contar nas normas ortográficas que são necessárias, imperiosas também. Então, tome um certo cuidado, tenha um certo carinho com tudo que você observar agora. Bloco de anotações em mãos. Bloco de anotações, trabalho efetivo para nós fazermos aqui. Ou seja, olhe carinhosamente para cada um desses apontamentos, para cada uma dessas dicas. Porque tudo isso será producente a você. Olha, tenha certeza, producente sim, para realizarmos um grande trabalho em favor do Exame Nacional do Ensino Médio. Não do Enem, mas em favor da tua prova no Exame Nacional, que é o que nos interessa mesmo. Então vamos para a nossa aula de número 2. Está aí para você, redação. Vem quente que eu estou fervendo. É a redação que nos interessa, é a produção do texto. Lembra a recomendação que demos? Recomendação simples, mas necessária? Qual é a recomendação que demos a você? Uma redação por semana. Não deu certo a nossa canetinha, vai ter que ser a caneta mesmo, né? Então, aqui, uma redação por semana. Uma redação por semana. Olha que beleza! Pelo menos uma redação por semana será de bom tom, será aplicável para você. Então, aula 2, aula de redação, aula de número 2. Pensando sempre no alvo dos 1000 pontos. Já entendemos isso e fica fácil compreender o quão importante é esse alvo de 1000 pontos. Muito bem. Objetivos da introdução de um texto. Um pouquinho mais de teoria. Nós vimos a prática na aula de número 1, com exemplos de redações, exemplos mal sucedidos. Teremos oportunamente exemplos bem-sucedidos. Agora é hora de mostrar como podemos introduzir um texto. Sobretudo se ele é um texto maior, né? Porque há certas universidades, instituições de ensino superior, que pedem uma redação com textos curtos, mas não é o caso do Exame Nacional. O que o Enem nos pede é uma redação, solicita uma redação com um texto longo. Até 30 linhas é um texto longo. Para isso, alguns detalhes. Então, como nós estamos na base que vai sustentar todo o nosso trabalho, algumas situações. Não? Objetivos, está aqui para nós, objetivos da introdução de um texto. Objetivos da introdução de um texto. Então, quando nós apresentamos um texto, é necessário que você tenha, primeiro, a apresentação. Ou seja, estamos discorrendo sobre o quê? Estamos escrevendo acerca do quê? Qual é o nosso tema? E a apresentação já entrará nesse questionamento. Então, por isso, o que queremos aqui? Que você, já no começo, mostre ao leitor qual o tema será discutido. E essa apresentação temática, ela é essencial para o começo de um texto, certo? Então, um texto tem o seu início exatamente quando você explora o tema. Identifique o tema, localize o tema, sobre o que estamos falando. A redação do Exame Nacional em 2012 trouxe a imigração. Então, qual era o tema em debate? A imigração. Não só a presença de haitianos, mas de bolivianos e outros indivíduos que vieram e continuam vindo para o Brasil. A imigração foi o tema propriamente dito, imigração. Ponto. Agora, além dessa imigração, nós temos que pensar em 2013. O tema foi a Lei Seca. A Lei Seca já existe. Já existia em 2013, acabara de ser confirmada, ratificada. Então, qual era a questão? Criar uma nova lei? Não. Mas a aplicação dessa lei. Então, os ajustes dessa lei para que a lei se torne mais eficaz e eficiente.
E em 2014, o tema da publicidade infantil. Então, eu preciso identificar o tema, porque é com base no tema que eu elegerei uma tese para discutir esse tema. Se eu não fizer isso, se eu não proporcionar isso, não tem a mínima condição de fazer qualquer tipo de trabalho. Então, só para nós temos o dimensionamento do que se faz, para que se faz, por que se faz necessariamente. Ponto. Isso nos interessa. Muito bem, volte para cá. Então, eu preciso trabalhar com o tema. A partir disso, é interessante que eu reflita sobre qual ângulo da questão é que me interessa, ou seja, qual é a forma que mais se ajusta, que mais diz respeito à maneira como eu vou discutir a questão. Por quê? Porque ao discutir essa questão, imediatamente eu passo a eleger, eu passo a trabalhar com uma tese. Essa tese que elejo, essa tese que destacarei, é a construção do texto que evidenciará para cada um de nós qual o objetivo a que se quer chegar, de que maneira podemos avançar com base na tese escolhida. Então, isso é essencial para nós, sim. Por quê? Porque a intenção é provocar o que no leitor? Impacto. A intenção é provocar no leitor uma dúvida, uma indagação, uma curiosidade, um alerta. E por isso fica fácil trabalharmos nessa linha de reflexão. Muito bem. Aí, seguindo o mesmo raciocínio, temos aqui um exemplo. Não é? Então, como em toda introdução, o tema deve estar presente. Além disso, nesse tipo é apresentado ao leitor o roteiro de discussão, que será seguido durante o desenvolvimento. Para exemplificação, suponhamos o seguinte tema. Então, o tema, a questão do menor no Brasil. Está aí o tema para nós. Qual é o tema? A questão do menor. É claro que outros já podem aliar a isso e alinhar a esse tema a redução da maioridade penal. Sem dúvida, você já pode acrescentar a esse tema o aspecto da redução da maioridade penal. Então, ao discutir a redução da maioridade penal, já é um tema amplo. Esse tema, redução da maioridade penal, pode aparecer no Exame Nacional? Olha, a possibilidade de um tema tão direto assim, pena de morte, aborto, redução da maioridade penal, são temas pouco cabíveis no Exame Nacional. Mas as intercorrências, sim. Quanto não a redução da maioridade, mas qual seria a responsabilidade de crianças em relação à própria vida. Lembrando que até hoje, desde 1998 a 2014, o Enem já pediu temas relacionados a crianças por 2 vezes. Então, ao repetir essa temática, será a 3ª vez que o Enem abordará, ou poderá abordar a questão do menor e a sua intercorrência, a sua influência em nosso território nacional, tá? Para pensar um pouquinho nisso. Vamos adiante. Aí nós temos aqui um exemplo, né? Exemplo de introdução. Veja só. Quando pensamos nesse exemplo, o que é que nós temos aqui? A questão do menor no Brasil. Então, isso aqui é uma introdução. Um candidato aqui está iniciando o texto. Nós temos uma introdução. Perfeito. Para se analisar a questão da violência contra o menor no Brasil, é essencial que se discutam suas causas e suas consequências. Obviamente, este candidato já destacou. Primeiro, ele citou violência, depois ele aponta o país e, em seguida, causas e também consequências. Obviamente, ao trabalhar causas, consequências, o Brasil, a violência, esse candidato já começou a mostrar um texto interessante, que é, como dissemos, é o chamariz, é o que vai despertar a curiosidade. Veja uma outra situação. Quando a introdução, ela funciona como uma espécie de hipótese, ou seja, quando a introdução acaba de alguma forma sendo uma hipótese. Quando a introdução funciona como uma hipótese, nós temos assim. Este tipo de introdução traz o ponto de vista a ser defendido, ou seja, a tese que se pretende provar durante o desenvolvimento.
evidentemente a tese será retomada e não copiada na conclusão. Por que isso? Porque muitas vezes nós temos os candidatos fazendo cópias. Ou seja, ele escreveu essa introdução, daí tem todo o desenvolvimento e fechará o texto de alguma maneira, olhando imperiosamente para a dificuldade, para a problemática repetida do que foi a introdução. Isso é muito ruim, porque ao fazer isso, esse candidato ele dá margem a um texto que é uma enrolação, é uma embromação, é um texto menos aplicável. Então, é isso que nos ajuda necessariamente. Veja o exemplo aqui. O exemplo dessa hipótese, de você formular uma hipótese na introdução do texto. A questão da violência contra o menor tem origem na miséria. Então, você imediatamente, perceba, elegeu a miséria, eu elegi a miséria como a responsável pela problemática do menor no Brasil. Ora, se eu elejo a miséria, eu devo entender que é um problema social. E é um problema social na medida em que necessariamente a sociedade é promotora da desigualdade e, em consequência, da miséria. E se a miséria está inserida aí, a criança que é menos favorecida, que vive nesse âmbito de miséria, nessa situação de miséria, essa criança terá uma dificuldade maior. E, consequentemente, ao ter uma dificuldade maior, ela poderá buscar caminhos que não são lícitos. Não quer dizer que vá buscá-los. Eu disse poderá buscar caminhos ilícitos a partir disso e vai se tornar um delinquente. E, em consequência da delinquência, imediatamente podem existir várias situações complicadas. Então, aqui eu formulei uma hipótese. A hipótese de que a miséria é um agravante para a desagregação familiar, em consequência, a desestruturação familiar e um problema quanto ao menor propriamente dito. Então, porque eu fiz isso, volte para cá. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a miséria, a desagregação propriamente dita, foi isso que nós sublinhamos, então, sendo ela promotora de tudo isso. Aí, seguindo, eu posso começar meu texto com perguntas. Sim, eu posso começar meu texto fazendo indagações. Esta introdução constitui-se de uma série de perguntas sobre o tema. Então, quer dizer, eu posso começar o texto, e aí vem uma questão básica para você que está entrando nesse processo de capacitação no texto redacional. Eu posso fazer perguntas durante a minha redação? A resposta é clara, sim. Posso fazer perguntas? Sim. Eu não posso terminar o meu texto com perguntas. Eu posso fazer perguntas durante o texto, no transcurso do texto. Eu não posso e não devo terminar com perguntas. Por quê? Porque ninguém vai responder. Quem vai responder a sua pergunta? Se eu terminar com pergunta, quem vai responder a sua pergunta? Ninguém vai responder a sua pergunta. Você deixou no ar. Então não fiz tese. A tua tese é a dúvida. É complicado ter uma tese como dúvida. O ideal é que a sua tese lance respostas e não deixe dúvidas. Aí é um outro fórum, é um debate, uma discussão, exercício de oralidade, mas não é. Não, na prática não é, sob nenhuma hipótese, algo assertivo. Aliás, você deve partir de outro princípio, de outra premissa para assim trabalhar. Esqueça isso. Mas esqueça regiamente, previamente isso. Voltemos ao texto. Então aqui nós temos qual situação? Perguntas. O tema é o mesmo, o tema não muda, o tema continua sendo para nós a questão do menor no Brasil. E aí temos isso aqui. É possível imaginar o Brasil como um país desenvolvido e com justiça social, enquanto existir tanta violência contra o menor? Quer dizer, na abertura do texto está se perguntando isso. Então é uma indagação que se faz aqui, é uma pergunta. E em sendo uma pergunta, imediatamente requer uma resposta, que vai ser o desenvolvimento do texto propriamente dito. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho a possibilidade de uma introdução em forma de hipótese, eu tenho a possibilidade de uma introdução em forma de pergunta. Também tenho, e aí é claro, se eu domino o tema, se há um domínio
do tema propriamente dito, dominei o tema, imediatamente eu posso trabalhar com uma abordagem inicial que tem o viés da história. Então eu posso trabalhar com uma situação histórica. Pode fazer isso, mas claro que pode, não há nenhum problema, eu posso realizar isso sim, sem a menor dificuldade. Olha aí o exemplo. O tema é o mesmo, as crianças, perceba que eu chamo a sua atenção. Começou com uma crase, então são crianças específicas, mas na verdade se dirigiu a todas as crianças. As crianças nunca foi dada a importância devida. Em Canudos, olha aí o aspecto histórico. Vai resgatar o quê? As crianças em Canudos e em Palmares. Então citou Canudos, sim, e citou também as crianças em Palmares. As crianças em Canudos e em Palmares não foram poupadas. Na Candelária ou na Praça da Sé continuam não sendo. Então você está aqui com São Paulo e Rio de Janeiro também, não é? Exatamente. Então São Paulo e Rio de Janeiro, e aí nós temos o quê? Aqui RJ e aqui São Paulo. E aí você está pensando nos interiores aqui necessariamente, né? E aí é claro todos os encaminhamentos que requeremos, tanto de um lado quanto do outro. Aqui nós estamos falando sobre o Nordeste, seja em Canudos, seja em Palmares. Então, é uma abordagem inicial histórica, extremamente relevante. Segue o barco. Agora sim, se eu tenho uma possibilidade de escrita de texto em forma de hipótese, se eu tenho uma possibilidade de texto, né, e tenho mesmo em forma de pergunta, tá? Aqui, opa, venha para cá, para cá, joia. Eu tenho então perguntas, e imediatamente eu terei uma comparação por semelhança ou oposição. Então aqui, venha para cá, eu tenho também esta possibilidade. Essa possibilidade existe por semelhança, comparação ou semelhança. Procura-se nesse tipo de introdução mostrar como o tema ou aspectos dele só se assemelham ou se opõem a outros. Veja o exemplo. É comum encontrar crianças de 10 anos de idade vendendo balas nas esquinas brasileiras. Na França, nos Estados Unidos ou Inglaterra, países desenvolvidos, nessa idade, as crianças estão na escola e não submetidas à violência nas ruas. Perfeito, você fez o quê? Uma comparação e uma oposição. Por que eu fiz comparação? Porque eu comparei o quê? As crianças, a partir delas, as crianças brasileiras com as crianças que estão na França, nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Imediatamente aqui eu faço o quê? Eu utilizo um explicativo, que eu vou chamar como aposto. Aposto ou explicativo, aposto ou explicativo. E faço essa comparação e oposição, porque dizendo que enquanto as crianças brasileiras estão vendendo balas nas esquinas, certo que foi isso que se colocou, enquanto as crianças brasileiras, muitas delas, vendem balas nas esquinas, as outras crianças estão onde? Estão na escola, as crianças desses chamados países desenvolvidos. Essas crianças estão onde? Estão na escola. Talvez a sua primeira pergunta, quanto a essa introdução, essa abertura de texto, é se ela não é generalista demais. Como assim generalista? Dizer que as crianças brasileiras, parece que todas elas estão vendendo balas nas esquinas, enquanto as crianças da Inglaterra, dos Estados Unidos, da França estão livremente nas escolas. Não é bem assim. Há algumas crianças desses países que também estão fadadas a ficar fora da escola, infelizmente, mas o número é reduzido, é bem menor. Do outro lado, há poucas crianças vendendo balas em semáforos no Brasil. A maior parte delas agora está na escola. Mas, de toda forma, é generalista, mas é provocativa. Claro que se, nessa introdução, houvesse a menção a alguns números, alguns índices, alguns pormenores, isso tornaria, sem dúvida nenhuma, ainda melhor todo o trabalho.
certo? Então, só para você pensar nas possibilidades. Insisto aqui, nós estamos jogando com o quê? Nós estamos jogando com hipótese, tá? Então, hipótese, com uma introdução em forma de pergunta, uma introdução histórica, uma introdução por comparação, por semelhança ou oposição. Aqui nós temos uma introdução que trabalha com a definição propriamente dita. Então, como se definisse alguma coisa, como se alguma coisa já estivesse arranjada, tudo por definição. Parte da definição do significado do tema ou de uma parte dele. Vejamos, menor, aí está. Se o tema é questão do menor no Brasil, imediatamente parte-se desse princípio em citar o menor. Tá? Aí está, o menor, e daí ele segue para definir o que é o menor. O menor é o mais pequeno, é o de segundo plano, é o inferior, aquele que não atingiu a maioridade. O uso da palavra menor para se referir às crianças no Brasil já demonstra como são tratadas em segundo plano. Então é claro que é uma definição, mas o curioso é que se trata de uma definição crítica, exatamente isso. Trata-se de uma definição crítica. E é claro que isso é incômodo. Por quê? Porque vai chamar a atenção do corretor já no início. É como se fosse uma espécie de provocação. Bem-vinda, aliás, e oportuna quando se tem esse tipo de temática. Aí segue para a contestação. Olha só, confesso que gosto desse tipo de abordagem inicial. Então, começar um texto pela contestação. Você diz assim, mas como é que eu começo um texto pela contestação? Já sendo extremamente pragmático, prático, objetivo e crítico. Por isso é que nós veremos aqui, olha só, o Brasil é o país do futuro. A criança é o futuro do país. Ora, se a criança no Brasil passa fome, é submetida às mais diversas formas de violência física, não tem escola, nem saúde, como pode ser esse o país do futuro? Ou será que a criança não é o futuro do país? Olha só. Então, veja a dose de criticidade que se coloca aqui nesse tipo de introdução, que é uma introdução que contesta essa definição de lugar comum, que o Brasil é o país do futuro e a criança é o futuro do país. Ora, é uma questão lógica. Se o Brasil é o país do futuro, a criança é o futuro do país, por que ela é tão maltratada assim, certo? E ele vai terminar na mesma introdução com uma pergunta, porque isso é possível. Vai terminar com pergunta, porque é uma pergunta que exerce um forte poder de crítica. Exatamente isso. Exerce um fortíssimo poder de criticidade. Correto? Muito bem. Ao texto em forma narrativa, nós vamos trabalhar bastante a narração, inclusive, e aí vale a pena nós olharmos com muito carinho quando o candidato quer começar o seu texto, e ele até pode começar o seu texto com uma narração. Não? Ele deve começar o seu texto se ele quiser. Trata-se de contar um pequeno fato, e aí chama a sua atenção, trata-se de contar um pequeno fato, A narração só pode ocupar um pedacinho da sua composição plena em relação ao exame nacional. Em alguns concursos vestibulares existe o pedido, o comando, a proposta, escreva uma narração, elabore um texto narrativo, aí é aceitável, mas em nosso caso não. No caso do Exame Nacional do Ensino Médio, é um texto dissertativo argumentativo. Nós vamos trabalhar várias aulas sobre isso, vários temas possíveis, várias situações cabíveis. Então, dissertação argumentativa, aí sim, plena nesse contexto. Nós não estamos falando em hipótese alguma sobre qualquer outra situação que não seja uma dissertação. A narração ocupará um pequeno espaço. E por ocupar um pequeno espaço, ela pode ser muito bem-vinda no início. Ajuda. Vamos olhar o exemplo. Então, continuamos falando acerca do menor. Continuamos
nessa toada, falando sobre o menor propriamente dito, né? Ele que nos interessa aqui. Trata-se de contar um pequeno fato de relevância com ponto de partida para análise do tema. Então, olha só, sentar numa frigideira com óleo quente foi o castigo imposto ao pequeno D, de 1 ano e meio, pelo pai alcoólatra. Temendo ser preso, ele levou a criança ao hospital uma semana depois. A mulher, também vítima de espancamentos, o denunciou à polícia. O agressor fugiu. Precisa dizer que o sujeito é um covarde de extraordinária proporção? Não, né? E daí o que acontece com todo covarde, depois de uma ação nefasta como essa, ele foge. Covardão mesmo, né? Covardão fugiu. Né? O medíocre escafedeu. Por quê? Porque ele só é homem na acepção, uma criança de 1 ano e meio e com sua esposa que possivelmente tem um físico bem menor do que o dele. Dificilmente ele seria esse homem zarrão dentro do sistema prisional com sujeitos similares a ele fisicamente ou sujeitos um pouco mais robustos do que ele, né? Talvez ele que fosse para a frigideira, mas isso é um outro caso, é justiça. E aí nós não estamos e nem queremos discutir. Por isso eu disse talvez. Talvez. Fica sempre uma certa revolta nesse contexto porque maltrata uma criança indefesa, certo? E ainda bem que a esposa o denunciou. Tem que denunciar mesmo. Por conta disso, vemos aí a aplicação da Lei Maria da Penha. Bem prática. Vamos à canetinha? A canetinha sendo usada aqui. Aí, vítima. Então agora, fechando esse contexto, você vai ainda para uma outra abordagem, viu? Que é uma narrativa. Quando, eu gosto também, confesso que gosto bastante, quando alguns textos trabalham com estatística, com dados, né? Então, aquilo que nós chamamos, muitas vezes, a estatística, chamamos como prova concreta, certo? Chamamos como prova concreta o dado estatístico propriamente dito. É prova concreta por causa disso, né? Então entra aqui nessa sistemática. E aí você tem um exemplo da redação, né? A questão do menor do Brasil, 40 mil crianças morreram hoje no mundo vítimas de doenças comuns combinadas com a desnutrição. Para cada criança que morreu hoje, muitas outras vivem com a saúde debilitada. Entre os sobreviventes, metade nunca colocará os pés em uma sala de aula. Isso não é uma catástrofe futura. Isso aconteceu ontem, está acontecendo hoje e irá acontecer amanhã, exceto se o mundo decidir proteger suas crianças. Então, primeiro, eu tenho um dado estatístico forte, certo? Depois eu amplio isso para aquilo que pode acontecer. E estou falando no quê? Eu estou falando na catástrofe futura, eu estou trabalhando com o passado, imediatamente eu trabalho com o presente e trabalharei com o futuro. Então eu tenho a simbiose do passado, do presente e terei o futuro. Tudo isso em plena discussão aqui, passado, presente e futuro propriamente ditos. Então, introduções diversas. Para fechar o nosso trabalho, nós temos aqui também a introdução mista. Essa introdução mista, ela mescla, é claro, como está dizendo, se é mista, ela vai de alguma forma mesclar certas situações, como por exemplo, crianças mortas em frente à Igreja da Candelária, voltou a um pingo do aspecto histórico, denúncias de meninas se prostituindo nas cidades e nos campos, garotos vendendo balas nas esquinas. Não é possível imaginar o Brasil, um país desenvolvido e com justiça social, enquanto perdurar tão triste quadro. Aqui dá para você fazer uma mudança completa nesse desfecho. Então, basicamente, é isso que nos interessa quando pensamos em introduções para um texto. A introdução sempre é um incômodo para as pessoas, como eu vou começar um texto. Ela está posta aqui nas mais diferentes formas. Agora, vale a pena você eleger um tema, uma redação por semana, eleger o tema e tente optar por uma dessas introduções. Há outras tantas, aqui apenas algumas. Até o próximo encontro com a aula de redação de número 3. Não perca e escreva uma redação, ao menos uma por semana. Até lá!